Na aula passada, a gente começou a falar sobre a equação da reta, a gente falou especificamente das equações vetoriais. Nessa aula, a gente vai falar de outras 4 equações. A primeira delas são as equações paramétricas da reta. Então, vamos lembrar lá da equação vetorial. A gente viu que se a gente tem um ponto da reta e um vetor diretor, a gente encontra a equação simplesmente somando esse ponto dado com múltiplos do nosso vetor diretor. E aí, se a gente pega essa equação e manipula ela um pouquinho, né? A gente tem aqui a multiplicação de um número por um vetor e depois a soma de vetores. Então, eu vou multiplicar o t por AB, eu vou obter o vetor AT e BT, e vou somar com o meu ponto x0 e y0. Vou obter, então, a igualdade de dois vetores. Bom, se eu tenho dois vetores iguais, suas coordenadas são iguais. E aí eu posso igualar essas coordenadas. Igualando as primeiras coordenadas dos vetores, eu tenho que x igual a x0 mais at e y igual a y0 mais bt. E as equações descritas assim são chamadas de equações paramétricas da reta. Elas têm esse nome porque elas dependem do parâmetro t, né? À medida que o t varia, eu encontro pontos diferentes da minha reta. Então, por exemplo, se eu tenho as equações paramétricas da reta x igual a 3 mais 4t, y igual a mais 5t, como que a gente pode encontrar dois pontos que pertencem a essa reta e ainda as coordenadas de um vetor diretor? Bom, eu posso encontrar um ponto de maneira muito fácil. Basta eu olhar para os valores que estão independentes na minha equação, porque eu lembro que eu obtenho essas equações paramétricas a partir da vetorial. E esses valores que estão aqui sozinhos, reparem, esse x0 e y0 são exatamente as coordenadas de um ponto da minha reta. Bom, mas ele quer 2. Eu consigo encontrar 2 também fazendo o quê? Lembra, à medida que eu vario o meu parâmetro t, eu encontro pontos da minha reta. Então, para cada valor de t real que eu escolher, eu encontro um ponto diferente da minha reta. Então, se eu escolher, por exemplo, o t igual a 0, eu obtenho exatamente esse ponto do qual a gente falou, 3, 1, que é o ponto que já está explícito. Ou posso escolher qualquer outro valor para t. Se eu escolho, por exemplo, t igual a 2. Então, eu substituo t igual a 2 nessas equações. Eu encontro que x igual a 3 mais 4 vezes 2. 3 mais 12. 3 mais 4 vezes 2, 3 mais 8, que dá 11. Y igual a 1 mais 5 vezes 2, que é 1 mais 10, que dá 11 também. E aí eu sei, então, que 11 é um ponto da minha reta. E agora, como é que a gente encontra um vetor diretor? Se eu conheço dois pontos da minha reta, basta fazer a diferença entre esses dois pontos, né? Lembrando lá da primeira aula, um vetor AB é um vetor que tem origem em A, extremidade em B. Como é que encontra as coordenadas desse vetor? Fazendo a diferença entre o ponto extremo e o ponto da origem. Eu posso escolher a ordem que eu quiser aqui, né? O sentido do vetor não faz diferença, só preciso da direção. Então, eu escolhi fazer 3, 1 menos 11, 11, isso dá menos 8 e 10. Isso é um vetor diretor. Ou eu posso também olhar diretamente para a equação da minha reta. Eu sei que os coeficientes do t, eles são as coordenadas de um vetor diretor, porque eu lembro lá da construção das minhas equações paramétricas que vieram lá da equação vetorial. Então, esse A e T, eles são as coordenadas, então, de um vetor diretor, que aqui nesse caso são 4 e 5. E aí, observem que 4 e 5, se a gente pega o vetor 4 e 5 e multiplica por menos 2, a gente obtém o vetor menos 8 e 10. Isso é, os vetores são paralelos e tem que ser, qualquer vetor diretor dessa reta tem que ter a mesma direção, eles têm que ser sempre paralelos. Agora, vamos falar das equações simétricas, da equação simétrica. Se a gente parte agora das equações paramétricas da reta, o que a gente pode fazer aqui? Bom, eu tenho duas equações com o mesmo parâmetro t. Eu vou isolar o t nas duas equações. Então, da primeira eu obtenho que t é igual a x menos x0 sobre a, e na segunda que t é igual a y menos y0 sobre b. Como ambos são iguais a t, eu posso igualar esses dois resultados.
E aí eu obtenho que x menos x0 sobre a é igual a y menos y0 sobre b. E escrita assim, essa equação é chamada de equação simétrica da reta. Vamos ver um exemplo. Dada a equação vetorial p igual a menos 1, 2, mais t vezes menos 3, 1, vamos escrevê-la na forma simétrica. Vamos fazer o que a gente acabou de fazer. Vamos passar ela para as equações paramétricas e aí então passar para simétrica. Como é que eu passo para paramétrica? Eu vou simplesmente fazer essas operações aqui, a multiplicação do t pelo vetor menos 3, 1, e depois eu vou somar esses resultados. Eu obtenho então menos 1 menos 3t e 2 mais t. E aí, para achar na forma simétrica, eu vou separar cada uma das minhas coordenadas. Então, o meu x tem que ser igual a essa primeira coordenada que eu encontrei e o meu y igual à segunda coordenada. Bom, nas duas equações eu tenho t, eu vou isolar o t em cada uma e aí eu vou igualar esses resultados, obtendo então que x mais 1 sobre menos 3 igual a y menos 2. E essa é a equação simétrica. Reparem que a gente só reescreve a equação num outro formato, né? E ela tem um outro nome. Continuando, acho que ainda não tá muito bonitinha, né? Esse formato, tem o menos 3 ali embaixo, não tô gostando disso. Vamos tentar tirar esse menos 3. Eu vou multiplicar a equação dos dois lados por menos 3. E eu vou fazer mais ainda, eu vou passar todo mundo para o mesmo lado. Eu vou escrever todo mundo do lado esquerdo. E quando eu faço essa manipulação, eu obtenho x mais 3y menos 5 igual a 0. E aí, escrita assim, essa equação é chamada de equação geral da reta. Observem que quando eu escrevo assim, parece bonitinho, né? Simples, pequenininho. Só que aqui eu não tenho mais evidenciado um ponto da minha reta e nem o vetor diretor, né? Não tá assim de maneira explícita. Só que eu tenho outra coisa evidenciada. Vamos olhar de novo para essa equação paramétrica que a gente acabou de ver. E o vetor diretor dela, que é menos 3 e 1. E aí, quando a gente encontrou a nossa equação geral, né, que foi o x mais 3y menos 5 igual a 0, que eu tenho de parecido aí com o meu vetor diretor e a minha equação geral? Eu tenho que as coordenadas os coeficientes de x e y são aqui iguais a 1, 3. Se eu faço o produto interno com o meu vetor diretor e esse vetor 1, 3, né, formado pelas coordenadas de x e y, eu observo que, vou fazer aqui, né, o produto interno, menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 1 vezes 3, que dá 3, então eu tenho menos 3 mais 3 igual a 0. Se eu faço o produto interno, vejo que dá 0, eu concluo que esses vetores são, então, perpendiculares. Lembra lá da aula de produto interno, que a gente viu que o produto interno entre U e V é igual ao módulo de U vezes módulo de V, vezes o cosseno do ângulo. Então, se eu estou fazendo o produto interno entre vetores que não são nulos, então, certamente, se o resultado deu 0, o cosseno do ângulo é 0 e, nesse caso, o ângulo é de 90 graus, ou seja, os vetores são perpendiculares. E aí eu dou um nome para esse vetor que é perpendicular à reta, eu chamo ele de vetor normal. Então, resumindo, né, escrevendo de maneira genérica, se eu escrevo uma equação na forma c vezes x mais d vezes y mais k igual a 0, onde então os valores de c, d e k são constantes, né, quem está variando ali são o x e o y, para gerar os pontos da minha reta. Se eu escrevo dessa forma, eu digo que eu tenho a minha equação geral. E esses coeficientes de x e y formam o vetor normal, a minha reta R. Assim, se eu tenho sempre um vetor normal, então um vetor perpendicular à reta R, eu consigo encontrar um vetor diretor. Basta eu trocar as coordenadas e inverter a ordem de um dos dois, né? Eu coloquei aqui o vetor D menos C é um vetor diretor, ou também o vetor menos DC é um vetor diretor. Por quê? Porque se eu faço produto interno entre esse vetor diretor e o vetor normal, isso dá 0. Ok? Então, vamos ver mais um exemplo. Vamos encontrar a equação geral da reta que passa pelos pontos 2, 3 e 3, 5.
Se eu tenho 2 pontos da reta, eu consigo encontrar um vetor diretor. Basta fazer a diferença dos pontos. Então, se eu faço aqui, eu escolhi fazer B menos A para encontrar o vetor AB. Então, eu faço lá 3 menos 2 dá 1, 5 menos 3 dá 2. E aí, portanto, eu tenho que o vetor diretor é o vetor 1, 2. Então, um vetor normal é o vetor menos 2, 1. Né? Eu troquei as coordenadas e troquei o sinal de um dos dois. Então, se eu tenho o vetor normal, eu já tenho alguns elementos para encontrar a equação geral da minha reta. Eu posso substituir ali os valores de C e D na minha equação. Eu preciso ainda encontrar o valor de K. Como que eu posso encontrar o valor de K? Eu conheço alguns valores, alguns pontos da minha equação da reta, né? Da minha reta. Tem o A e tem o B, por exemplo. Se eu substituo os valores desses pontos, né, no lugar de x e y, eu vou ficar com uma equação em uma incógnita. E aí eu vou encontrar o valor da minha incógnita. Então, esse é um caminho para a gente achar o valor de K. Vamos, então, considerar o ponto A. Então, ponto A, eu vou substituir as coordenadas do ponto A na minha equação. Então, vou trocar x por 2 e y por 3. E aí, eu vou obter uma equação, então, onde eu tenho só o valor de K como incógnita. Então, eu vou obter lá menos 2 vezes 2 mais 3 mais K igual a 0. Fazendo essas continhas, eu encontro que o K igual a 1. E era o que eu precisava encontrar. Agora, eu tenho que a equação geral da minha reta é menos 2x mais y mais 1 igual a 0. Equação reduzida da reta. Partindo lá da equação geral, se eu tenho que o valor de D é diferente de 0, então eu posso isolar o y, né? Eu vou passar lá o K e o CX para o outro lado e depois vou dividir tudo por D. E aí eu vou chamar esses valores, né, menos CD e menos KD, de outras letrinhas para escrever isso de uma forma mais sucinta ainda. Vou chamar de MN. E eu vou reescrever essa minha equação como y igual a mx mais n. Escrita assim, essa equação é chamada de equação reduzida da reta. Vamos ver um exemplo. Considera lá a equação geral igual a x mais 3y menos 5 igual a 0. Vamos encontrar a equação simétrica. Basta então eu isolar o y. E aí eu vou obter y igual a menos x sobre 3 mais 5 terços. E aí eu tenho a equação reduzida da reta. Simples, né? Observem que escrita nesse formato eu também não tenho evidenciado um vetor diretor, nem um ponto. Então tá simplesinha, mas eu não tenho evidenciado nada disso. Só que essa maneira de escrever tá familiar para vocês? Acho que sim, né? Ela é a forma como a gente escreve uma função polinomial de primeiro grau. E aí, lembrando lá dessa parte de funções, a gente tem as mesmas relações aqui, né? Se eu tenho a equação da reta escrita então como y igual a mx mais n, eu denomino esses valores de mn como coeficientes angular e linear, respectivamente. O coeficiente linear, que é o n, é o ponto por onde a reta passa pelo eixo y, né? Se eu escolho para x o valor 0, e aí eu vou calcular o valor de y, eu encontro que o valor de y é igual a n. Então, 0n é um ponto da minha reta, e é exatamente o ponto por onde a reta passa pelo eixo y. Agora, vamos fazer uma atividade para a gente entender lá o nosso coeficiente angular. Vamos esboçar no GeoGebra, no caso, as retas que tem essas equações aqui a seguir. Então, vamos lá para o GeoGebra, já coloquei aqui. Vamos lá, primeiro eu esbocei a reta y igual a 1/4 de x. Agora, vamos esboçar 1 sobre 2 vezes x. E eu tenho essa retinha lilás. Agora, y igual a x, tenho essa vermelha. 2x eu tenho a azul. 4x a abóbora. 10x a preta. O que está acontecendo com as minhas retas? Elas estão mudando de inclinação. O ângulo que elas formam com o eixo x está aumentando. E aí a gente observa, então, que
à medida que eu aumento esse coeficiente do x, o coeficiente angular, eu estou aumentando o ângulo de inclinação da minha reta. E como é que eu encontro esse ângulo de inclinação? Esse valor de m, ele é exatamente a tangente do ângulo que a minha reta forma com o eixo x. A gente pode encontrar isso desenhando aqui um triângulo retângulo na nossa reta. E eu sei que a tangente desse ângulo, né, é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto aqui, nesse caso, é a diferença dos valores de y de dois pontos quaisquer. O cateto adjacente é a diferença dos valores de x. Só para finalizar, o que a gente pode concluir, o que a gente pode analisar sobre esse valor de m? Se esse valor de m ele é um número maior do que zero, ou seja, a tangente é maior do que zero, eu concluo que o ângulo que a minha reta forma com o eixo x é um ângulo entre 0 e 90 graus. E aí eu tenho que a minha reta, então, é crescente, que à medida que o x aumenta, o y também aumenta. Agora, se esse valor é de m, se essa tangente do ângulo é menor do que zero, então eu concluo que o ângulo que a reta forma com o eixo x ele varia entre 90 e 180 graus. E aí, nesse caso, a minha reta ela é decrescente, isso é, se o x aumenta, o valor de y diminui. Já se o valor de m é igual a zero, ou seja, a tangente é igual a zero, então o ângulo de que a tangente de que ângulo é igual a zero? De 0 graus. E aí, nesse caso, a reta ela é paralela ao eixo x. Por fim, se a reta é paralela ao eixo y, então meu x é constante, então o ângulo que a reta forma com o eixo x é de 90 graus, e aí eu não tenho definido m, né, já que a tangente de 90 graus não existe. Isso nem é uma função, mas é uma reta e ela tem uma equação.